Começando o Thaisa Pode, um podcast em que tudo você pode naquele que te fortalece. Podcast pra te lembrar que você deve ser quem você é. Olha lá, hein, gente? Nada de querer ser outra pessoa. Seja você, independente do que os outros vão dizer. E pra te lembrar também que você tem que viver e não apenas sobreviver. E falando sobre a gente viver de verdade, vocês pediram tanto, mas tanto. Thaisa, pelo amor de Deus, eu quero muito ele de volta. Ele está aqui, gente. O meu maravilhoso doutor Tomás Baesso. Voltastes. Que bom que você voltou. Tá feliz? Feliz, obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você aceitar novamente estar aqui com a gente. Por nada. E agregar muito na vida de todo mundo, né, gente? Antes, bora lá. Ateliê da Nata tá no Instagram, mas tem também um local aqui na Barra Funda. Se você é de São Paulo, vai conhecer, porque tem vários pratos maravilhosos. Tem bacalhau, tem bolinho. Não tem o pastel de nata? Tem pastel de bacalhau. Igualzinho o pastel de nata, só que ao invés de ser doce, é salgado. Tomás, pelo amor de Deus, você vai ter que voltar aqui novamente e ter aqui pra você experimentar. Você me engordar aqui? Deve ser bom, deve ser bom. Você fala tanto que deve ser bom. É muito bom. Aí a gente pode, né, de vez em quando fazer essas coisas, não pode? Esse é saudável pra cabeça, inclusive, né? Você ter furos de vez em quando. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Concorda? Tem... Isso é até ciência, tá? É mesmo? É. Tem um estudo super legal sobre resultado em emagrecimento em dietas em longo prazo. Como assim? Dietas mais restritivas em curto prazo, ou seja, um indivíduo que não erra nada, que vai comer pouquinho, que vai seguir tudo, uma dieta bem rigorosa, ele perde mais peso no início. Mas quando você coloca e analisa a população toda desse estudo em prazos maiores, 6 meses, 12 meses, os indivíduos que tinham uma dieta com um ou outro furo, com algumas concessões, eles conseguiam se manter em dieta por mais tempo e no longo prazo eles tinham mais resultado. Ou seja, o furo de vez em quando, comer algo calórico de vez em quando que você goste, algo que tenha algum apelo sentimental para você, te faz se manter na dieta. E se manter na dieta por longo prazo, te mantém no resultado em longo prazo. Simples desse jeito. Top. Te mantém, aumenta a adesão do paciente à dieta. Então a melhor dieta é a dieta que você consegue manter por mais tempo, simples assim. E às vezes alguns furos te fazem manter a dieta por mais tempo. A gente então vamos furar essa dieta aí com pastel de nata, porque é maravilhoso. Tem no iFood, tá? Pra você que é de São Paulo, peça, experimente, você não vai se arrepender. É o melhor pastel de nata que você já comeu na vida, pode ter certeza disso. E aqui no QR Code você vai entender sobre esse curso, que já ela vai lançar, e aí você vai estar numa lista de espera e vai receber todas as informações. Combinado? Bom, vocês já entenderam que o Dr. Tomás tá aqui pra gente falar de saúde novamente, que não é sobre sobreviver, né? Sobreviver. É sobre viver. A diferença disso, Tomás, viver e sobreviver. Você, na sua clínica, você recebe muitas pessoas que estão sobrevivendo e não vivendo? Na verdade, a gente se acostumou a achar que é normal acordar cansado, a achar que é normal dormir super tarde, a achar que é normal comer alguma coisa e ter azia e ter gases. Então, assim, esses sinais que o corpo está dando pra gente que tem algo errado, a gente acha que é normal. O raciocínio falhar, a memória falhar, se viver fadigado, isso não é normal. Então, essas pessoas, sim, elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo direito, não. O organismo Só que a gente nem inflamado sabe. também, né? Exatamente, só que a gente nem sabe, a gente acha que é normal. Você acha normal você ficar 2, 3 horas gravando aqui e tá morta de cansado depois. Não, isso não é normal. O seu corpo foi feito para aguentar isso. Então, a gente acaba que começou a aceitar sinais que o corpo dá que a gente não deveria estar aceitando. Simples desse jeito. A gente deixou de viver e está só sobrevivendo. Total. Olha que engraçado, agora você falando isso, está cansada. Teve uma vez que a gente fez uns episódios aqui e foi um atrás do outro e a Didi falou, nossa, você tá com tanto foco. Lembra disso, Didi? Você volta, a pessoa fez a pergunta, você volta, você não tá deixando nenhum furo. Eu falei, gente, será que foi depois que eu passei com o Dr. Tomás? E foi mesmo. Então, eu acho que assim, tem vitaminas que a gente vai perdendo ao decorrer da vida, né? E a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo déficit de muitas coisas. Então, a gente tem que ter essa suplementação, né? Que é preventiva até pra gente cuidar da nossa saúde. Então, muito obrigada por isso mesmo. Porque realmente não dá, gente, pra gente trabalhar cansado e achar que é normal. Mas o objetivo que ele tá aqui hoje, gente, é muito mais chocante. Vocês nem imaginam. A gente recebeu muitas mensagens perguntando sobre como que é? Fala? Tem o hipo e tem o hipertireoidismo. Hipertireoidismo. Por quê? A minha irmã tem. É esse que você tem, né, mana? Ela tem o hipo. E o hipo? Ah, meu Deus. Não, ela tem a, sei lá, de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto. É um trava-língua, né? Então, a gente recebeu mensagens pra que você explique mais sobre isso. Então, eu quero que você me explique sobre o que a Tawane tem e a diferença de um e outro. Por favor. Sei que vai demandar tempo, tá, gente? Presta muita atenção. O básico do básico. Primeiramente,
Nós estamos falando da tireoide, que é uma glândula, é um órgão que está aqui no meio do pescoço da gente. E ela produz, ou deveria produzir, alguns hormônios. Os hormônios tireoidianos, principalmente T3 e T4. Quando a gente tem a hiperfunção dela, ela funciona demais, produz Deixa eu só te hormônio cortar demais. rapidinho. Fica à vontade. Você falou hormônio tiroidiano, que é da tiroide. Da Então, tireoide. o hormônio da tiroide. Só porque Simples eu assim, sou que é o leiga. T3 e o T4. Beleza. Tem outros, mas os dois principais são esses que a gente vai falar deles. Quando eu produzo demais, eu tenho o hipertiroidismo. Tem diversas causas. Tem o hipertiroidismo por causa autoimune. Tem a doença de Graves, que ficou famosa na época, assim, por aquele paciente com o olhão esbugalhado, super magrinho e tudo mais. Caramba, não E sabia. tem o hipotiroidismo. Essa tireoide não funciona direito. Ela não produz a quantidade de hormônio direito. E a gente tem algumas causas. Tem a tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa autoimune do hipotireoidismo. Ou seja, o próprio corpo agride esse órgão e ele começa a trabalhar mal. Mas tem algumas causas, por exemplo, falta iodo. A tireoide só consegue trabalhar bem se tiver iodo, o mineral iodo. Uhum. Se não existe isso, a gente começa a ter dificuldade de trabalhar. A gente faz um hipotiroidismo por conta nutricional. Isso acontece. Existe o hipotiroidismo porque o indivíduo tinha o hiper, operou e tirou a glândula. Ou tratou com metimazol, algumas medicações que a gente tem que fazem essa glândula perder um pouquinho de função. Ou perder toda a função. Agora ele fez um hipotiroidismo. Porque a gente errou na mão no tratamento ou porque o paciente respondeu demais. Então a gente tem várias causas. Tem um que engorda e o outro emagrece ou não necessariamente. Ambos O podem... hipotiroidismo normalmente facilita o ganho de peso. Já vou falar disso direitinho. O hiper, perda de peso. Tá. O hipo, eu gosto muito de citar o caso do jogador Ronaldo Fenômeno. Quando veio pro Corinthians, estava acima do peso. Aí todo mundo falou, mas é o hipotiroidismo. Eu tenho hipotiroidismo. Pô. Então a grande questão... olha o físico do garoto, gente. A grande questão é a seguinte. O hipotiroidismo tem um estudo europeu super legal, com 4.000 e poucos pacientes. Eu não me lembro se eram mulheres ou se eram de ambos os sexos. Mas no qual a gente foi comparar o nível do TSH. TSH é um marcador, é um hormônio que é feito no cérebro. Ele vai lá na tireoide e manda a tireoide trabalhar. Então pensa comigo. Quanto mais eu tenho esse TSH, mais eu estou mandando a tireoide trabalhar, certo? Uhum. Se ela não trabalha, mais eu produzo. Porque o corpo está vendo, eu estou mandando trabalhar, ela não trabalha. Eu estou mandando trabalhar, ela não trabalha, eu vou aumentar a ordem, que é o TSH. Ótimo. Esse estudo só comparou a quantidade de TSH com peso. Então a gente sabe que quanto mais TSH, mais peso, principalmente nessas mulheres. Porém, a relação máxima é pequena. Como assim? O peso total que você ganha por um hipotiroidismo aí, ele vai no máximo chegar em 4 quilinhos. Ele não vai passar muito disso não, tá? Então, a tireoide não é a causa de todo o ganho de peso que você tem. Diretamente. Uhum. Só que indiretamente, se o indivíduo tem um hipotiroidismo e ele está fadigado, ele tem um raciocínio ruim, a parte física ele cansa super fácil, porque está faltando esse hormônio, obviamente esse indivíduo não treina ou treina mal. Uhum. Então indiretamente esse hipotiroidismo pode sim estar te colocando numa condição mais paradona, mais para baixo, e por isso você gasta menos calorias, por exemplo. Além de um efeito direto dele na célula de gordura, né? Tanto é que a gente tem, o pessoal do fisiculturismo às vezes usa hormônios tiroidianos para secar, para perder gordura, isso existe. Então assim, a gente tem um somatório de fatores, mas diretamente a doença, ela não vai te deixar obeso, não vai. Ela não vai ser, você não vai poder botar essa culpa na tireoide, não. Tá vendo aí, né, gente? Assim como o hiper também não vai, ou realmente a questão do emagrecimento é culpa da... Porque também tem muitas pessoas que ficam bem magrinhas, eu tenho conhecidas que... Não é você? Ô, Glória! Não, eu tô confundindo falando tudo, que o gente. hipo não necessariamente te engorda. O hiper, as pessoas ficam mais consumidas porque o metabolismo aumenta, você gasta mais caloria. E aí aquela questão do olhão esbugalhado é outra história. A gente tem uma deposição atrás do olho que empurra ele para frente e tal, é outra conversa. Mas o mais comum é o hipotiroidismo. Hoje em dia, antigamente, tinha muito bócio, né? Que era aquele pescoção grande, a gente diagnosticava a doença de tireoide assim. Hoje em dia não é assim mais. Gente. Hoje em dia no Brasil, há décadas aí, a gente coloca no sal de cozinha, o sal branco, sal de mesa, o iodo, que é extremamente necessário para a tireoide funcionar bem. E aí a gente diminuiu muito o número do hipotiroidismo por causa nutricional, né? Mas as outras causas estão aí. A causa autoimune, as doenças autoimunes estão em franco crescimento, não no Brasil, mas no mundo todo. Porque
o nosso corpo, que a gente começou falando hoje, o nosso corpo não funciona direito, porque a gente não coloca essa máquina para trabalhar direito. A gente deixa essa máquina toda inflamada, a gente está mais obeso, a gente está cada vez mais exposto a agentes inflamatórios, a agentes intoxicantes, e aí a gente acaba colocando essas glândulas para funcionar mal, e a tireoide é super sensível, né? Então a gente, de fato, tem um aumento de doenças autoimunes muito causadas por hábito, né? Por hábito. Então a gente, de um lado, aprendeu a tratar algumas doenças, como diabetes, hipertensão, etc. E os pacientes hoje, a gente vive mais. Há muitos anos atrás se vivia muito menos. Então, cada vez mais a nossa população está envelhecendo. Só que como que essa população está envelhecendo? Exato. Está envelhecendo Longevidade com é viver. qualidade de vida Exato. muito pior. E longevidade, a gente fala sobre viver mais tempo, mas com qualidade. Não viver mais tempo e sem qualidade nenhuma, né? Total. E a gente, cada vez mais, tem cuidado menos disso, né? A ideia da indústria farmacêutica tradicional é te fazer viver mais. Mas como? Às custas de quê? De Sabe? medicamentos que têm efeitos colaterais. Não, eu digo, a gente prolonga a vida, mas não prolonga a qualidade. Prolongar a qualidade de vida é você tratar uma menopausa de uma mulher, às vezes, com hormônio. É você deixar um idoso fazendo uma musculação, porque por conta disso, em casa, ele consegue fazer tudo. Gente, isso é fantástico. Esses dias eu vi uma senhorinha fazendo um exercício e eu falei, cara, se a gente entendesse que a gente tem que fazer sempre, porque ela não começou naquele momento, tá? Ela já vinha de uma atividade física, que ela ia se exercitando sempre, e ela tinha acho que 90 e poucos anos, e ela fazia tudo, e deitava, e abaixava, e pegava as coisas. E fizeram esse vídeo justamente pra mostrar que não é a idade, e sim como é que você levou a sua vida. Então, são escolhas que a gente tem que fazer hoje, pensando sim num futuro próximo, porque passa muito rápido, né, Tomás? Mas um futuro que tenha qualidade, né? Eu vou te falar de dentro de casa, assim. Eu não gosto muito de dar os exemplos dos meus pais, provavelmente em público, assim, que eles são meio tímidos com isso, mas Ah, meus beijo pra pais eles. treinam dentro de casa. Arrasaram. Eles treinam no sítio. A gente comprou pra eles anilha, peso, barra, colchonete, elásticos, etc. Tem um personal, o Zé Newton, vai lá. Todo final de semana, todo sábado e domingo eles treinam. Eu acho que quarta ou quinta-feira eles treinam. Então, eu estou treinando musculação dentro de casa com carga Ai, que demais. 3 vezes por semana. Isso mudou a vida deles. Não só em independência, mas mudou a vida deles, a vida sexual. Meus pais hoje são muito mais magros do que há 2 anos atrás. A qualidade de vida é outra, absurdamente outra. Então, qualidade de vida, no meu ponto de vista, é você envelhecer fazendo tudo sozinho, tendo uma mente que funciona direito, tendo um corpo que responde, tendo boa parte das vezes, até a última idade, uma vida sexual ativa, menos ativa do que de um jovem, ok, mas ativa. E para ter isso tudo, você tem que estar cuidando de si desde já, né? E aí passa por hábitos, lógico, mas passa por reposição hormonal para quem precisa. Eu falo que o seu ovário, meu testículo, talvez ele tenha sido produzido para viver muito menos do que a gente vive hoje. Então a gente vai perdendo hormônio ao longo do tempo e tá tudo bem, isso acontece. A gente não tem que tolerar os efeitos que isso traz para nós, os efeitos ruins. Sempre desse jeito. Eu falo isso todos os dias ao vivo. Eu falo, gente, a gente vai perdendo vitaminas, minerais, faz parte. É o envelhecimento, mas não faz parte a gente não repor, a gente não cuidar, a gente não olhar para aquilo que tá em falta e completar, entendeu? Com coisas que a gente pode. Mas eu queria te perguntar sobre essas doenças autoimunes. Por exemplo, a pessoa que já tem essa doença, ela necessariamente tem um corpo muito mais inflamado do que uma pessoa que não tem? Tá, vamos lá. Vamos separar as coisas aqui. Tá. A gente geneticamente, meu caso, por exemplo, eu herdei um gene da doença autoimune. Nasceu com? É tipo assim? Ponto, nasci com. Sério? Só que eu poderia nunca manifestar na minha vida. Eu manifestei através de uma doença de tireoide, do hipotireoidismo. E eu manifestei, vou te dar um exemplo claro. Eu manifestei num momento no qual eu treinava bastante, mas foi o maior momento de privação de sono na minha vida. Nossa, a gente falou sobre sono no outro episódio. Isso aí. Eu manifestei num momento em que eu era residente de cirurgia geral. Então eu trabalhava muitas noites. Nesse contexto havia Covid, então eu tomei vacina do Covid, que aí tem alguns estudos saindo aí de que ela é extremamente inflamatória, que ela pode ajudar a causar isso ou não. Mas independente da vacina do Covid, que fique claro, sou a favor de vacina, pelo amor de Deus, estou só comentando que tem coisa que é estatística. Não, e saiu muitas coisas. Saíram até que infartos também e outras doenças que estão surgindo, que é também por conta da vacina. Gente, tem que ir pra fonte, né? A gente tem muitas informações, tem que estudar e pra quem sabe, quem entende. Porque senão a gente fica doido ouvindo um monte de boato, né? Não dá então, pra saber o que é de fato. Falando de linha do tempo, é fato que eu tinha acabado de vacinar. É fato que eu estava num momento de privação de sono grande, eu manifestei uma doença, mas eu já tinha genética para ela. A doença autoimune, ela precisa
de uma predisposição genética. O indivíduo não desenvolve ela ao longo do tempo igual fumou, teve câncer de pulmão. Não é assim. O indivíduo não nasceu fumando. O cigarro não vem nem dele. Então, nesse caso, o câncer pode ter sido causado exclusivamente por hábito. Perfeito. Como se fosse um gatilho, né? Total, exatamente isso. No caso da doença, na verdade, o gatilho ele funciona como se fosse nessa pergunta sua da doença autoimune. Eu tenho gene, eu tive um comportamento gatilho. No meu caso, falta de sono. No meu caso, foi logo depois da vacina do Covid eu apresentei o hipotireoidismo. Então, a doença autoimune ela se manifesta em alguns órgãos. Por exemplo, tem muita gente que tem doença autoimune que se manifesta em pele. O indivíduo tem um vitiligo, ele tem alguma dermatite frequente que lúpus, seja autoimune. Né? Lúpus, completamente, exatamente. Então, assim, esse indivíduo herdou esse gene como eu herdei. Minha mãe tem hipotireoidismo, meu irmão mais velho tem hipotireoidismo. E aí eu gente, no caso da minha irmã, a Tawane tem, né? Alguém da nossa família tem? Mamãe, papai? Da parte das nossas tias do papai. Eu tenho probabilidade de ter? A gente fez exames, eu não tenho não, né? Você não tem hoje uma doença manifesta, mas você pode ter ela no futuro, não tem o menor problema, tá? Sim. Das disfunções, se tivesse para escolher assim na vida, eu quero escolher ter uma doença, escolha a tireoide, que é mais fácil de tratar. Caraca. É o hormônio mais fácil de lidar, você toma um comprimidinho em jejum e acabou. É a reposição mais fácil de fazer. As outras reposições são mais complicadas, né? A reposição da menopausa, a reposição do homem que está com hipogonadismo, que a testosterona caiu. É mais difícil de fazer do que a oral do hipotireoidismo, que ela é mais simples. A gente tem só que pesar ali se vai ser só o T4, se vai ter o T3 também, mas ela é muito mais simples de ser feita. E como que você descobriu? Que você falou que estava com privação de sono, né? Teve todas essas questões aí, mas quando que você falou, acho que você fez exame, você teve sintomas, você ficou mais cansado, fadigado, o que você sentiu? Então, eu na época acreditava o cansaço, a fase. Então, eu tô na residência, na época eu tava na Marinha, no Rio de Janeiro. Não tô dormindo. Então, assim, tô cansado, tô dormindo mal. Só que, assim, não é normal tava tão cansado assim, mas isso realmente não me chamou atenção. O que chamou atenção foi que eu tava sentindo frio. Eu tava acordando com frio. Eu sinto muito calor. Normalmente, se eu acordar de madrugada pra mexer no ar-condicionado, eu vou colocar mais frio. É o que acontece comigo. Eu comecei a acordar com muito frio. A acordar pra buscar uma coberta, 4h pouca da manhã, que já era quase a hora de levantar mesmo. E aí aquilo acendeu uma luzinha. Eu falei, gente, será? Oi? E o hipotireoidismo, ele pode cursar, ele pode abrir com mais frio, né? Quem tem hipotireoidismo normalmente tem um pouquinho mais de frio. Pode ser uma das manifestações, no meu caso foi. Eu comecei a medir a temperatura, eu comecei a acordar com a temperatura super baixinha. Eu falei, vou ter que dosar. Aí fui dosar no sangue e aí vi que eu tava com TSH, que é aquele hormônio que estimula a tireoide super alto. E aí evitei tratar com hormônio de primeira, porque a gente sabe que diversos nutrientes são essenciais para o funcionamento dessa tireoide. E aí nós falamos aqui do iodo, mas tem a vitamina C, tem o selênio, etc., que ajudam a gente a melhorar a imunidade, a treinar essa imunidade, a não lutar contra a gente mesmo. Então eu tentei isso tudo antes. No meu caso, deu uma melhorada, mas não resolveu, eu tive que partir para o hormônio. E não tem o menor problema, super fácil, eu deixo do lado da cama, acordo, tomo 700 ml de água, tomo meu hormônio, acabou. E aí, assim, é o tempo de eu fazer minhas coisas em casa, eu treino em jejum mesmo, então já não me atrapalha, que eu não vou tomar café, porque teria que ficar um tempo, né, sem comer nada, é um hormônio chato de absorver, mas assim, comprimidinho, oral, barato. Enfim. Nada, tipo assim, nossa, meu Deus. Não, né? super tranquilo de fazer. Que sensacional, assim, saber que você foi atrás, cuidou. Uma pessoa que não cuida ou que não sabe que tem, isso agrava? Agrava. É muito comum em homem, por exemplo, falha na barba, cabelo que não cresce, aí o homem fala, não, é normal, a careca do homem mesmo, alopecia androgênica e tal. Então, assim, queda de cabelo, afinamento de cabelo em mulher, cansaço, dificuldade de raciocínio, dificuldade de memória, a pele que está mais ressecada. Isso tudo pode ser tireoide, tá? Isso tudo pode ser tireoide. Uma dificuldade um pouquinho maior agora de perder o peso que você ganhava. Então, assim, fiz uma bobeira alimentar aqui, de férias, 15 dias e tal, mas daí 10 dias eu estava no peso normal. Agora você tem uma dificuldade um pouquinho maior para isso. Isso pode ser tireoide. Isso pode ser tireoide. É que diversas outras coisas também causam isso. O frio que eu comentei. Já são alguns sintomas pra vocês ficarem aí atentos, gente, alertas, porque... Fadiga, né? Fadiga, pra vocês correrem pro hospital, que elas fazerem um exame, de prevenção mesmo. Uma coisa que eu ia te perguntar sobre o glúten. Eu escuto muito falar que o glúten é inflamatório. E aí, doenças autoimunes acaba inflamando e qualquer pessoa pode inflamar o organismo a todo instante. Na verdade, a gente inflama o nosso organismo até com o ar que a gente respira, né? Você acredita que pra quem tem doença autoimune, deveria sim tirar glúten ou isso é balela? Para quem tem sensibilidade ao glúten, deveria tirar o glúten. Como assim? O glúten ele é uma proteína que está presente no trigo
E aí tá no pão, tá na cerveja, tá em um monte de coisa. Inclusive por contaminação cruzada, às vezes tá na aveia, mas não nasce na aveia, porque fica guardado no mesmo lugar, no mesmo silo, tá lá na empresa, enfim. Lá no campo. Então, para esses indivíduos, sim. E a gente tem um monte de teste para isso, tá? A gente consegue, hoje em dia, ter teste genético. A gente consegue, com pouquinhas gotas de sangue, fazer um teste que eu descubro se você tem os genes que te geram doença celíaca, por exemplo, que te geram mais inflamação com o glúten ou não, e te geram, às vezes, uma doença séria ao consumo do glúten, tá? Então, assim, excluindo essas pessoas, não há necessidade de tirar o glúten. Tá. Mas tem um teste que eu adoro. Eu acho que as pessoas têm que ser individualizadas. Meu pai fala isso, você acredita? Meu pai, hein, gente, da roça. Independente de exame. Gente, desculpa, você come uma pizza de fermentação longa, você come um pão de fermentação natural, tá distendido, tá mal, É se para ouvir, de comer. né? É se ouvir. Para de comer. Exatamente. Independente de exame. Você não precisa gastar o valor de um teste genético para isso. Exato. Agora, em casos mais graves, ou quando eu quero fazer um ajuste fino, aí um teste genético cai super bem. Cai super bem. Eu te perguntei isso porque a gente escuta muito falar que o glúten por si só ele é inflamatório. Eu associei a doença porque eu entendo que também é um agravante. Mas, por exemplo, a Thaísa não tem, mas eu sinto que me inflama. Entendeu? Mas é porque Ótimo. a Thaísa individual aqui conseguiu perceber que todas as vezes que eu como muito glúten, gente, me dá constipação. Lactose, por exemplo, leite, eu descobri, nossa, aos perrengues, hein? Na vida, eu tomava leite todo dia, era leite com café de manhã e à noite, né, Dê? E era bolachinha aqui, ó, glúten, bolachinha, café com leite, bolachinha, café com leite. Tinha muita acne, muita acne. E aí, não sei o que aconteceu, parei de tomar leite e minha acne começou a melhorar. Eu falei, pera. Aí falei, vou fazer um exame. Aí fiz exame. Não sou intolerante à lactose, não sou intolerante a glúten, mas eu tenho alergia ao leite. Mas isso eu que acho, tá? Eu que achei. Você não tem a doença... A da médica Thaísa. Você com certeza não tem a doença alergia. Que a alergia Exato. mata. Fecha a glote, para de respirar e mata. Muito obrigada, tá vendo? Tava errada, Tem gente. alergia grave. Mas tem gente que é intolerante. E aí tem vários graus de intolerância. Tem um intolerante que fecha a glote, ele morreu. Até como se fosse uma alergia? Total. Meu Deus. Tem um intolerante que ele tem gases, acabou. Tem intolerante que ele retém um pouquinho de líquido. Mas o da Então acne tem pode graus ter? diferentes. Pode ser? Claro, você inflamou a pele, aumentou a acne. Simples assim. E uma vez uma dermatologista falou que a gente tinha que suplementar zinco, que zinco era muito bom, e que diminuía a lactose e o glúten. Eu acho que foi isso. Aí eu acho que eu fui fazer o teste e aí, de fato, eu descobri que eu falei, cara, minha pele melhorou muito. Hoje eu percebo que quando eu como muito glúten, eu volto a ter acne, eu volto a ter o sorvete que eu amo, não é mesmo, gente? Só que aí é açúcar, é gordura, é tudo que não presta. Total. E a gente precisa estar atento, é o que meu pai fala. Se perceba. Quando eu era mais nova, eu falava, ai, tô com uma dor. Ele, o que você comeu? Eu não lembro. Ele, filha, você precisa saber. Então, é sobre isso que você falou. Ele fala, você precisa entender o que te faz mal e ir tirando ou diminuindo a quantidade. A gente não pode ir pro 880, né? Vou tirar, nunca mais vou comer. Mas talvez diminua a quantidade. Gente, eu passei por uma semana só comendo pão e macarrão. E pão e macarrão. Meu, você não tem noção. Eu parecia que eu ia explodir a todo instante. Se alguém fizesse assim, ó, eu ia... Eu era um gás total. De verdade. Acontece, Thaís? Eu vou te dar o meu exemplo, pessoal. Eu adoro comer pizza daquela maçona de alimentação natural. Amo. Eu como, eu tenho diarreia. Mentira. Não espero o dia seguinte, não. Eu janto, eu tenho diarreia antes de dormir. Júlio. Eu adoro. Eu sumi com isso da vida? Não. Mas o que eu faço? Eu deixo pra consumir uma vez... A vida tá na morte, uma vez a cada 30 dias, uma vez a cada 60 dias. Eu evito, mas me faz um mal danado. Então a gente tem que testar os limites individuais. Simples desse jeito. Existem coisas, por exemplo, que eu não vou tirar da minha vida. Eu sou de Minas. Eu vou pra casa, eu sinto o cheiro do queijo do sítio que meus pais moram. Ai, que delícia. Então assim, eu quero comer aquilo. Aquilo pra mim sentimentalmente é muito bom. Então eu chego lá, eu como 4, 5 tipos de queijo com meus pais no café da manhã. Passa mal? Às vezes eu tenho um pouquinho de diarreia, um pouquinho de gás e tal. Mas é o seguinte, eu quero me permitir fazer esse negócio. Simples desse jeito. E você já sabe das consequências se você exagerar um pouquinho a mais. Total. E é o que eu faço. Por exemplo, o queijo eu ainda como. Mas o leite em si, eu não tomo mais. Agora eu vou comer um bolo que vai ter leite? Sim, eu vou comer um bolo, entendeu? Você diminui a Mas exposição. eu diminui, exato. Você não tem uma doença, você tem algo que você não tolera muito, você diminui a exposição. Corretíssimo, corretíssimo. E você falou de acne. Sim. Acne é uma briga de quase toda mulher que senta na minha frente num consultório, ou quase toda mulher que eu conheço. Metade, talvez, delas Sério? tem um problema disso. Pensa aí, você fecha o olho agora, você consegue raciocinar diversas pessoas do seu círculo que têm ou tiveram problema com acne. Eu sou uma delas, ok? É uma doença que está muito ligada à inflamação corporal, inflamação de pele, à resistência insulínica. Ou seja, come açúcar, come açúcar, come açúcar, a insulina sobe, pele inflama a acne.
A gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê isso. Então, assim, às vezes a gente trata as coisas muito errado. Aí você pega uma menina dessa e dá anticoncepcional pra melhorar a pele. Melhora. A maioria das vezes melhora. Mas e as Mas você não consequências? tratou a causa do negócio. E aí você vai ter os Exatamente. colaterais do anticoncepcional e eu não tô aqui falando que é errado a sua prescrição, não. Porque ela resolve o problema parte das vezes. Sim. E aí aquela história que nós falamos no último episódio. Às vezes ela funciona como ponte. Você dá esse anticoncepcional, você melhora o que tem que ser melhorado e tira esse troço depois. Só que às vezes a gente consegue fazer isso com a ajuda de um bom nutricionista que trabalha junto com a gente tem uma equipe grande lá Não, e na assim, Nutrindo. na Nutrindo, gente, pelo amor de Deus, só esse consultório maravilhoso, que tem Vai ficar todas várias especialidades. Quando eu tomava anticoncepcional, eu não tinha atividade sexual e era muita judiação, né, gente? Eu não pode falar mais a palavra judiação, né? É muita tristeza, né? Era punk, porque eu tomava o anticoncepcional, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, mas eu enchei. Então, eu era tipo paniquete. Eu tinha um corpo, eu tinha perna, eu tinha bunda. Eu tinha até peito, gente. Olha, agora não tem nada. Mas eu tinha peito. E aí, eu tinha um corpo, assim, que era de inchaço. Só que eu não usava pra método contraceptivo. Eu usava por conta da pele. Quando eu descobri os efeitos colaterais, eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida por conta da minha pele? Eu prefiro ter vida... Tudo bem que eu sou radical, tá, gente? Mas ter uma pele acneica do que simplesmente, Deus me livre, de ter uma trombose ou outra coisa. Porque eu tomava, gente, não era pra aquilo, né? Não era pra uso contraceptivo, que talvez valeria até a pena se fosse pensar por esse ponto. Mas era só por conta da pele. E aí eu enchei pra caramba, e aí eu achava que eu tinha esse biotipo. Quando eu parei de tomar, eu fiz assim, ó. Não era nada disso. Eu enxuguei. E aí eu falei, nossa, mas é que eu era assim, né? Então eu era magra, aí eu enchei por conta do anticoncepcional e depois que eu parei de tomar, eu emagreci de novo. Então, esse é o meu biotipo. Mas olha quantas coisas pegaram. Meu cabelo ficou lindo? Ficou. Mas na hora que eu parei de tomar, voltou o que era antes. A gente volta o que era antes. Que bom que faz muito tempo que eu parei de tomar. Já saiu do meu organismo, né, Tomás? Com certeza. Já, né? O que Amém. acontece? A gente fazer uma reposição hormonal pra quem precisa é um absurdo, né? Agora, você pegar Pois é. hormônio, aí você inventa um apelido, chama de pílula. Exato. E aí você dá pra uma menininha de 14 anos pra melhorar a pele, de 15 anos pra melhorar a pele. É Isso pra mim é hormônio. que é um absurdo. E é hormônio Você puro, tá dando né? uma carga alta de hormônio, que nesse caso aumenta risco de trombose, aumenta risco de um monte de doença pra essa mulher, pra tratar algo que um monte de outras coisas tratariam melhor. Só que você não chama de hormônio, não, chama de pílula. E aí tá Uhum. tudo bem. Agora, você pega uma mulher de 40 e poucos anos, que na minha cabeça tá no auge da vida. Por quê? Ela já tá estável financeiramente, ela tá bem resolvida, às vezes tá bem casada, quer criar família e tal. Você tá no auge de uma carreira, você pega essa mulher e coloca fogacho na vida dela, coloca uma memória ruim e joga uma O menopausa. que é fogacho? Fogacho é aquele calorão da menopausa. Putz, falam que é muito ruim, né? Você coloca Meu isso Deus. tudo, acaba o apetite sexual dessa mulher quando ela tá no auge, quando ela consegue juntar talvez uma estabilidade financeira, uma família, um trabalho e tal. Ali você fazer hormônio é um crime quase, né? É E assim com o que hormônio dizem. consegue resolver isso? Tratar a menopausa, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Só que ali é um momento no qual você gera saúde. Aqui é um momento no qual eu tiro saúde do menino de 14 anos. Só que aqui chama pílula, tá tudo bem. Aqui não, aqui Chama hormônio e... é o chifrudo. Você não pode fazer aquilo ali de jeito nenhum. É irresponsabilidade. Mas eu acho que é falta de conhecimento, sabia? É falta de informação, na verdade. Total. Eu acredito que a gente acaba sendo manipulado, todo mundo é manipulado, porque a pessoa fala, a gente vai lá, acredita e aí pronto. Eu acho que a gente tem que buscar mais, né? Pesquisar mais, e hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Óbvio que tem que tomar cuidado, porque aí é muita informação, você fica perdido. Mas aí nas fontes certas, a gente sempre fala isso aqui no podcast, gente, vai na fonte certa, né? Não se perca. Vai buscar, vai entender, vai pra pessoa que vai te explicar, que tem o domínio, né? Que tenha o entendimento sobre aquilo. Então é importante você falar isso agora. Arrasou. Então. Ó, você já deu seu tempo, você acredita? Vamos dar um jeito? Bora. Infelizmente, acabou mesmo? Não tem mais alguma pergunta aí, gente? Tawane, tem mais alguma pergunta? Sobre hipertiroidismo? Você quer mudar a doença dela, né? De todo jeito. Eu queria. Então vai, só mais uma. Hã? Não tem que marcar consulta. Quer falar mais alguma coisa? Todo jeito. Eu tenho uma pergunta. Só Manda pra ver. gente finalizar então, gente, pra gente acabar aqui, porque ele tem horas, esse menino é muito compromissado, gente, tem horário, tem consulta agora. O que fazer? Eu sei que é uma pergunta muito difícil agora, né? Porque eu sei que é o nosso psicológico. Mas pra uma pessoa entender de uma vez por todas, fala alguma coisa aí. Nossa, eu esqueci de te falar uma pergunta no primeiro podcast, no primeiro episódio. O que o Tomás pode? Depois, segura, não vai responder agora.
Eu deixo meu convidado doido, né, gente? Não responde agora, mas já vai refletindo, porque a nossa primeira entrevista eu tinha que ter te perguntado Você tem isso. que me explicar essa aí que eu não entendi, pelo não. amor de Deus, Thaísa pode, tudo pode naquele que te fortalece. O que, que o Tomás pode? Mas calma, não responde. Eu quero saber o que, que a gente faz pra gente gostar de se cuidar. Vai. Eu vou te responder de uma forma que talvez você não fosse esperar. A imensa maioria das vezes, quando eu acordo 5 e pouca da manhã, 5 da manhã pra treinar, eu não quero treinar. A imensa maioria das vezes, quando eu tô num self-service, eu boto salada, legumes, uma proteína e um bom carboidrato, eu quero colocar uma fritura. A imensa maioria das vezes, principalmente quando eu me alimentei mal, tô com mais fome, eu me atrasei em consulta, tô com mais fome, chega à noite, eu quero, no carro, pedir um iFood, uma pizza, pra quando eu chegar em casa tá lá. Então, a imensa maioria das vezes, eu não gosto do processo. Treinar bem treinado dói. O dia seguinte dói de novo. Então, o que eu tô querendo te dizer? Boa parte das coisas que você vai fazer na vida, você vai fazer pelo resultado. Tem coisa que tem que ser feita e ponto. A gente falou isso da outra vez, que criança tem vontade, adulto tem responsabilidade. Então, assim, tem coisa que você tem que fazer. Agora, eu gosto muito de usar como um agente motivante os resultados, a razão pela qual eu estou fazendo aquele negócio. Então eu estou comendo melhor, eu estou buscando um médico, estou buscando um nutricionista, estou treinando todo dia, estou lendo mais por quê? Estou lendo mais porque daqui a 2 anos eu quero ter uma bagagem acumulada para ser promovido no trabalho. Você pode não gostar do processo de leitura, mas é ele que vai te dar essa bagagem depois. Você pode não gostar do processo de fazer dieta. Eu não gosto na maioria das vezes. Eu amo doce. Minha avó é doceira, eu te contei isso aqui. Eu amo doce. A imensa maioria das vezes eu quero comer doce. A caixinha do ateliê da Nata tá aqui, toda hora eu olho e imagino que tem doce aqui dentro. Então, assim, a maioria das vezes eu tenho que me segurar, eu tenho que segurar impulsos, pelo resultado que eu quero. Sim. Porque daqui a pouco eu quero ser pai, eu quero criar meus filhos até ver meus netos. E quero criar bem. Porque eu quero treinar enquanto eu estiver aqui na Terra. Então, assim, eu gosto de pegar objetivos de longo, de médio, de curto prazo, focar nesse negócio e fazer o que tem que ser feito. Então, assim, eu não vou chegar para um indivíduo que está acima do peso e dizer que o processo vai ser gostoso. Sim, não. É ruim. Comer alface é pior do que comer pizza. Aí. Agora, se você olha no espelho e aquela questão estética não faça se mover, se você olha, pensa num futuro próximo e os objetivos que você tem não te fizeram se mover, provavelmente, porque a obesidade, porque algumas doenças mexem em neurotransmissores, mexem em hormônios, a gente fica mais depressivo, a gente fica mais para baixo, mais introspectivo, você tem dificuldade de dar o primeiro passo. Aí é a hora, talvez, até que uma medicação te ajude, enfim. Mas acabou que eu ensaboei e eu não sei te dizer o que eu faço. Eu só sei que eu penso nos objetivos e aí por isso eu faço o que tem que ser feito. Simples assim. Você não faz o que você quer, você faz o que tem que ser feito, Simples né? Assim. Eu queria fazer outra pergunta também com relação ao doce, porque eu sou uma pessoa que eu amo doce. Eu amo. Gente, uma vez por semana eu tenho que tomar sorvete. É muito ruim? Eu adoro doce e eu acho que ele cabe na dieta. Como assim? Você vai voltar para musculação agora. Pô, eu adoro o sabor doce. A gente pode deixar esse sabor doce para o seu pré ou pós-treino. Que é um momento que esse corpo está mais sensível à insulina no pós-treino, por exemplo, que o doce te faz menos mal. Quero consumir um doce? Coloca uma proteína junto. Coloca uma fibra junto. Então, assim, a depender do doce, você joga uma chia em cima e não muda nada no sabor. Mas lentifica um pouquinho a absorção, diminui os tragos. O que é esse? É Chia. Ah. Chachinha de planta. Ai, meu Deus. Entendi. Então tem estratégias que diminuem. Ajuda? O pessoal da nutrição faz isso super bem, né? A ideia é a gente tentar adaptar o paladar, mas principalmente quem prescreve sua dieta se adaptar para entregar algo semelhante ao paladar e os hábitos que você tem. Perfeito. Senão esse troço não vai ser mantido a longo prazo. E, de novo, outra coisa que eu gosto de pensar, vamos supor que você faça 5 refeições por dia. Então você faz 35 por semana. Sangue de Jesus só para a conta poder. ficar fácil. Você não precisa fazer 5 por dia. Você acertou 33, mas você errou o almoço de domingo e o jantar de sábado. Tudo você acertou bem, 33 de 35. Mas isso é um negócio do ser humano, né? A gente vai 5 vezes na academia, aí na outra semana a gente vai 2, e a gente fica, ai, tá vendo, olha, caraca, você foi 2 vezes, entendeu? A gente tem que saber se valorizar também. Não espere motivação. Exato. Não espere motivação. Depois que eu mudei para São Paulo, eu abro a janela, mais da metade dos dias está nublado, parte deles está frio, não é gostoso por roupa, não é gostoso sair, a cama tá uma delícia. Então não espere motivação.
faça porque tem que fazer. Não, e sabe o que é louco? Dá até vontade de dar 3 tapas na nossa cara, gente. A gente, independente do tempo, tá chovendo, tá trovejando, tá relampegajando, como o pessoal fala, e a gente vai trabalhar, não vai? E aí, quando é atividade física que é pro nosso bem, a gente não vai. Por quê? Opa, a gente tá fazendo o que tem que ser feito quando a gente vai trabalhar, não é? E aí, quando é com a gente não faz isso. A gente negligencia muito a gente. Então, quando eu te perguntei isso, é porque eu falo, como que faz pra gente gostar de se cuidar? Eu acho que falta também muitas questões aí de amor próprio, da gente se colocar em primeiro lugar, que não é egoísmo. A gente aprendeu muito isso aqui, mas a gente não tem essa visão. Então, eu penso sempre assim, eu quero estar bem pro outro, né? Porque eu sou essa coisa de se doar. Mas pra eu estar me doando, eu tenho que estar bem. Como é que eu vou me doar se eu Então tiver assume um compromisso com o outro. esgotada? Exato. Chega em casa hoje, combina com o Júlio que você vai voltar a treinar. Você não vai querer furar com O ele. Júlio, eu vou te falar, viu? Olha o Júlio, eu falo, amor, vamos combinar, amanhã a gente vai, tá? O Júlio é aquele, o bonzinho, né? Aí eu chego e falo, eu tô muito cansada. Aí ele, amor, acho que você tem que escutar o seu corpo, descanse. Tá descansando o Júlio há 12 meses seguidos. Né? Mas eu que tô tentando levar ele agora, viu? Você lembra que ele passou em consulta com você? Aí ele tava super, ganhei massa magra, agora ele não tá indo, doutor. Vai, larga ele em casa. Duvido que ele não vai te acompanhar na semana seguinte. Não, eu tô indo, ele não vai, porque às vezes eu vou no horário que ele tá trabalhando. Você tá indo pro Pilates. Não Mas é eu parar tô de fazer o indo. Pilates, mas eu quero que você pegue carga. E por que a gente tem que pegar carga? No seu caso específico, você tem massa magra super baixa, isso aumenta a chance de osteoporose, aumenta a chance de fratura de fêmur, aumenta a chance de internação e de morte na mulher, principalmente na terceira idade. Tá bom, já entendi. Eu tô indo pra musculação agora. Esse é um dos motivos, tem vários outros. Caraca. Você tem que pegar carga. Aquele exercício, como é que chama, que é com o seu próprio peso? Não é crossfit, é Aqui, ó. carnifonia. Como que é? Calistenia. Nossa, eu carnifonia. A calistenia, pro indivíduo destreinado principalmente, Não foi vai esse. dar resultado. Ah, é? Pra você eu tenho certeza que vai dar resultado. Você Ai, tá usando o próprio gente. corpo como carga. Funciona, tá? Até que chegue um momento no qual a gente tem outros exercícios com a superioridade. Mas funciona. Eu prefiro que o indivíduo faça calistenia ao indivíduo não trabalhar com carga. Entendi. Sem sombra de dúvida. E quando você fala de carga, por exemplo, se eu tô numa musculação, eu tenho aquele equipamento que eu vou aumentando gradativamente. A ideia é Você sempre aumenta a ir aumentando. sobrecarga. Você aumentou a capacidade física porque você deixou esse corpo mais treinado, essa musculatura mais treinada. Agora eu dependo de um estímulo cada vez maior e progressivo. Você consegue fazer isso em funcional com carga, treino em casa com carga. Amo funcional. Você consegue fazer isso no crossfit. Agora, nada te entrega mais resultado do que a musculação. Só que lembrando que aqui nós estamos falando do que vai ser saudável. Então, assim, mexeu, tá com carga, eu tô feliz. Acabou. Perfeito. Escolhe o que te dói menos ou o que te dá algum prazer. Simples assim. Arrasou. Não vai fugir da minha pergunta, ok? Estamos acabando, infelizmente, tá, gente? Porque ele realmente tem horário. O que o Tomás pode? A ideia do Thaisa Pode é a gente entender que a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Então, tem essa questão espiritual que eu amo, porque sem Deus eu não sou nada. Eu sei que você também é super espiritualizado. Mas a gente também fala sobre viver, sobre ser quem a gente é, sobre autenticidade. A gente tá num momento em que todo mundo se compara com todo mundo, ainda mais nas redes sociais, e a gente vai perdendo a nossa essência. Vai vendo, funciona, então falar de saúde. Então, eu vou falar de saúde. Não que seja errado, tá, gente? Mas é que a gente, às vezes, se perde de alguma coisa que a gente teria que fazer, mas a gente não faz porque a gente acredita que aquilo dá mais certo do que aquilo que a gente tá sentindo. Então, o que o Tomás pode? Thaís, a sua pergunta é super difícil, né? Mas, já que você falou no meio da explicação aí sobre essência, eu sou um cara do interior, Miraí, em Minas, uma cidade super pequenininha. Meus pais moram num sítio até hoje. Então, se eu fosse pensar num futuro próximo, e não o que eu posso, mas o que eu quero ser, o que eu quero me tornar na vida, eu quero impactar o maior número de pessoas possível, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que vão trabalhar com elas depois que elas não trabalharem mais comigo, das pessoas que foram meus acadêmicos na época de CTI, que eu ensinava os meninos que estavam para se formar. Eu quero deixar o maior impacto possível na vida dessas pessoas e transformar essas pessoas em multiplicadores, sejam meus pacientes, sejam pessoas que trabalham comigo e por aí vai. Então, sim, se eu pudesse dizer algo que eu gostaria que o Tomás pudesse gerar esse impacto no maior número de pessoas possível. E não só diretamente numa consulta, mas indiretamente formando multiplicadores mesmo. Porque eu acredito do fundo do coração que quando você faz e ensina pessoas a fazer direito, a fazer o bem, a produzir mais, a produzir melhor, e aí não só através do próprio corpo, da própria mente, mas ensina funções, vendas, etc. no trabalho, você consegue criar agentes multiplicadores. Então eu acho que quem eu gostaria de ser é esse cara. Você já é, né, querido? Acho Bate que é aqui. isso. Você já é.
Obrigada, Agradecido. viu? Ai, meu Deus, eu amei, gente. Vocês pediram, ele voltou, tá vendo? Então comenta bastante, compartilha, se inscreva no canal, ativem o sininho. É importante vocês colocarem um like, gente, porque daí o YouTube entende que esse conteúdo é super relevante e entrega pra várias pessoas. Então faça isso agora, eu tô te esperando. Fez? Obrigada. E ó, já segue aqui também a Ateliê da Nata, que é esse patrocinador maravilhoso que eu amo demais. Tem aqui o Instagram. Se você é de São Paulo, peça pelo iFood um pastelzinho maravilhoso pra você comer. Assim, ó, lembra que a gente conversou aqui? É aquelas exceções, pode fazer isso, mas tenha equilíbrio, porque pastel de nata é muito bom, mas tem outras coisas também. Tem muita coisa saudável lá. Tem salmão, tem bacalhau. Bacalhau é super saudável, né, Tomás? Super, é um Olha peixe lá. muito bom. E peixe é muito bom. Ai, a gente vai falar sobre suplementos, vai ter que voltar. Gente, ele vai ter que voltar pra gente falar sobre suplementos. Vai ter que voltar, hein? As meninas morrendo do coração. Então, ó, se inscrevam aqui, tá? No canal. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.